Não é absurdo dizer que o Thanos é o vilão mais poderoso do universo Marvel, você sabe disso. Talvez existam até algumas poucas entidades cósmicas mais poderosas que ele, mas vilão mesmo, tipo, no estilo dele, humanoide lá, é difícil. Seja com ou sem manobra do infinito. Todo mundo sabe que se o Titã Louco tá envolvido na história, é porque a coisa vai ser casca grossa, vai ser complicado, vai ser um momento épico. Ok, isso tudo na Marvel, mas e na DC? Como é que a gente pode comparar o Thanos com alguns vilões mais apelões lá da distinta concorrência? Eu acho que é complicado. Será? Vem comigo e a gente vai tentar entender melhor como é que seria tudo isso, o encontro do Thanos com os maiores vilões da DC. Vamos lá. Eu mesmo faço isso. Hey, Nerdstrands, Peter aqui. Seguinte, galera, muita gente acredita que os heróis da DC são mais apelões. Muita gente acha isso. Mais poderosos. Eles acham que os heróis da DC são mais poderosos mesmo lá em comparação com os heróis da Marvel. As editoras realmente têm uma pegada diferente na hora de criar esses personagens. Mas será que isso também acontece com os vilões? Olha, impossível. O Thanos na Marvel é o grande cara a ser batido, a grande ameaça. É difícil ficar pior do que isso, né? Agora, lá na DC, a gente não só tem vários vilões nesse nível absurdo aí como o do Thanos, mas também tem uma galera que acaba superando o Titã Louco em algumas coisas. Em compensação, se a gente não pensar nos vilões cósmicos da DC, tipo, se a gente for pra um lado mais comum, mais urbano, né? Aí não tem pra ninguém. O Thanos faria muita gente comer poeira também, então virar poeira. Mas de uma forma geral, a vida dele não seria nada fácil na DC lá contra esses vilões. E assim, sinceramente, em alguns casos eu acho que nem as joias do infinito, nem a manopla do infinito, nem o objeto mágico ia resolver o problema. Tem vilões da DC que realmente passam dos limites em termos de apelação. Mas a gente separou alguns pra poder analisar melhor, né? Como é que seria o combate? Como seria a luta? Mais ou menos, uma comparação real. Lembrando sempre, não é batalha mortal. Tem nada a ver, não é uma análise como uma batalha mortal. É uma análise mais uma conversa, como seria a luta. Vamos lá. Lex Luthor. E a gente já começa com um dos vilões mais icônicos da DC Comics, o Lex Luthor. Que é obviamente muito associado a quem? Com o Superman. É o vilão do Superman, né? Aliás, é o vilão da DC inteira. O grande lance do Luthor não é tipo nenhum poder de luta, né? Ele é um ser humano normal. Mas ele é o cara que tem a grana e o cérebro pra fazer as coisas acontecerem. Ele é aquele vilão que age por baixo dos panos, que manipula muita coisa no confronto com o Superman. Mas a real é que não há dinheiro ou traje de guerra que resolva a vida dele no confronto com o Thanos. Não tem jeito, para! Primeiro que o Thanos é absolutamente mais forte do que ele. Talvez num nível até próximo do Superman. Só que o Thanos não tem algumas fraquezas básicas que o Lex Luthor já tá acostumado a explorar, né? O Thanos não tem uma Lois Lane pra cuidar, uma preocupação em proteger Metrópolis ou quem quer que seja. E principalmente o Thanos não tem nenhuma fraqueza relacionada à Kryptonita. Aí lascou pra você, Lex. Então é seguro dizer que o Lex Luthor não teria a menor chance aqui. Coringa! Assim como o Lex Luthor, o Coringa é um ser humano normal, desculpa aí, mas é. Quer dizer, não dá pra chamar o Coringa de normal, né? Normal não dá. E talvez até tenha alguns truques na manga que o Luthor não tem. Aliás, literalmente, na manga, né? Aquelas florzinhas dele aqui. Em termos de força, ele poderia ser um pouco mais forte do que o normal. Porque dizem que os loucos têm uma força muito grande, né? Mas mesmo assim, na boa, longe de rivalizar com o Thanos. Uma vantagem que o Coringa teria é aquela coisa caótica, imprevisível. Ele poderia pegar o Thanos de surpresa em algum momento, mas eu duvido muito que seria o suficiente para derrotar o Titã Louco. Isso seria impossível. As táticas do Coringa também costumam até ser bem psicológicas, né? Ele curte um terror psicológico. E eu não vejo o Thanos caindo em algum desses truques. Você consegue visualizar isso? O Coringa perderia fácil pro Thanos. Mas o que dá pra imaginar é que o Titã Louco ia ficar bastante irritado com ele. Isso eu acho mais fácil de acontecer, né? O Coringa mandando aquela aguinha na cara do Thanos. Thanos, dá uma olhadinha nessa florzinha. O quê? Esse é louco, hein? Parallax. Eu falei agora em terror psicológico do Coringa, né? Que não seria o suficiente pra afetar o Thanos. Mas tem quem saiba fazer isso muito melhor. O Parallax é um dos piores vilões da DC. Por um motivo muito simples, né? Ele é uma entidade que representa o medo. Ele é um medo personificado em forma de forma. Não existe no universo DC, não existe no universo Marvel. Aliás, não existe lugar nenhum alguém que simplesmente não tenha medo, né? E o Parallax existe só pra explorar essa fraqueza que qualquer um tem. E o Thanos não é diferente. Na boa, o Thanos também tem medo. O Titã Louco também tem lá os seus medos. E o Parallax com certeza usaria isso pra transformar ele em paçoca. Assim como ele fez com todo mundo. O Parallax é um dos vilões que mais dão trabalho. A tropa dos Lanternas Verdes demorou muitos anos só pra entender exatamente o que ele era e pensar até numa forma de derrotar essa entidade. Aqui o Thanos teria problemas, muitos problemas. Porque isso é uma coisa que tá além do poder da manobra do infinito. Sem chance pro Thanos contra o Parallax, na minha opinião. Ares. Mas a gente não vai explorar só as comparações extremas, né? Alguns vilões da DC podem ter um combate bem equilibrado com Thanos. E um desses vilões, com certeza, é o Ares. Olha, que é o deus da guerra, né, da mitologia grega. Que geralmente acaba batendo de frente com quem? Com a Wonder Woman, Mulher Maravilha. Por conta da questão mitológica, lógico, né? Em termos de força física, os dois, assim, são bem próximos. A luta seria bem equilibrada, bem brigada. Mas talvez analisando o histórico, a gente perceba aí que o Ares é mais difícil de ser atingido. Tem menos fraquezas.
talvez ele seja mais bruto mesmo, sabe? A diferença aqui com certeza seria a manopla do infinito. Nesse caso, sim, a manopla poderia dar uma vantagem gigante pro Thanos, né? O Ares é um deus, isso por si só já é um absurdo em termos de poder. Mas o Thanos, mesmo não sendo um deus, pode ser considerado praticamente em nível de força, né? Tipo, ele é um deus em nível de força. Então isso seria um combate igual para igual, em força. Com vantagens e desvantagens pros dois lados, daria uma briga muito boa, hein? Apocalipse. O Apocalipse é o terror de muita gente na DC, né? Incluindo quem? O Superman. Pra ser terror do Superman, bicho, tem que ser casca grossa. Ele é, na verdade, uma arma criada em Krypton, tipo um Hulk, né? Só que ele nunca é realmente derrotado. O cara sempre dá um jeito de voltar. Pensa uma mistura do Hulk com o Fanático. Só que pior e imortal. É basicamente isso. Ele foi o responsável pela morte do Superman. Ele realmente matou o Homem de Aço, mas, por outro lado, dá pra imaginar uma luta bem equilibrada entre ele e o Thanos. Os poderes deles, dos dois, assim, tipo, nível de força é bem parecido. Fica difícil dizer quem ganharia uma luta só pela luta em si. Só que, como eu já disse, o Apocalipse tem um lance que sempre voltar, ou seja, isso daria uma vantagem pra ele contra o Thanos, que mesmo usando casca grossa demais, não é invencível, né? Bom, só quase. Mesmo assim, se eu tivesse que apostar, eu botei minhas fichas no Apocalipse. E vocês? Eu postei no Apocalipse aí, foi mal aí quem é fã do Thanos. Anti-monitor. Nesse caso, dá pra começar falando que o Thanos não teria a menor chance contra o Anti-Monitor. E, na boa, nem com a joias e a manopla do infinito. Seria simplesmente impossível. O Anti-Monitor não é só fisicamente forte. É uma entidade cósmica absurdamente poderosa. Praticamente invencível. A gente tá falando do cara que causou a crise nas infinitas terras no multiverso, que foi o evento que mais alterou todo o multiverso da DC. Ou seja, para derrotar o cara, usou praticamente todo mundo. Isso porque a gente tinha lá o irmão dele, o Monitor, que é quase tão poderoso quanto, mas tava do lado dos heróis. Dá pra arriscar que nem o Thanos e praticamente ninguém da Marvel conseguiria chegar perto do nível de poder do Anti-Monitor. Aqui é outra história, outro nível. É impossível de comparar. E assim, Peter, mas e com a Manopla do Infinito? A Manopla do Infinito funciona só no universo dela. O Anti-Monitor é multiversal, entendeu? Darkseid. Essa luta já existe aqui no canal, numa batalha mortal incrível, sim, na boa. Marcante demais pro canal Nerd. Clica aqui pra assistir, porque eu duvido que você acerte o vencedor. Você vai curtir demais essa luta como um todo, a análise tá muito bacana. Muita gente diz que o Thanos é basicamente o Darkseid da Marvel, mas será que isso procede? É claro que os dois têm lá algumas semelhanças, né? Eles acabam tendo funções semelhantes dentro da Marvel da DC, mas as diferenças também são muitas, e uma das principais é em relação ao poder. O Darkseid por si só é bem mais poderoso que o Thanos. Ele representa uma ameaça maior lá pro universo da DC do que o Thanos representa no universo Marvel. Se os dois lutassem, a gente teria uma vantagem considerável pro Darkseid, a não ser que a gente coloque a Manopla do Infinito na história de novo, né? E, nesse caso, a Manopla diminuiria a diferença consideravelmente e seria a única coisa capaz de dar a vitória pro Thanos. Mas mesmo assim, tipo, nada garantido. O Rei de Apocalipse contra o Titã Louco, galera, que briga. Essa é a briga dos sonhos para muitos fãs dos quadrinhos, né? Mas dificilmente ela seria tão equilibrada. Eu realmente acho que o Darkseid tá no nível acima do Thanos, mas nada impede que o Thanos tire essa diferença. Esse é o confronto mais complicado da lista e por isso que ele fecha essa nossa análise. Você é a favor desses crossovers? Queria ver como é que seria? Posso trazer pra vocês aqui em Batalhas Mortais. Diz aí nos comentários com quem você acha. Sugere outros vilões. O espaço é seu. Comentem. E se você curtiu o vídeo, ajuda. Clica no joinha e se liga. Só se inscrevendo aqui e você fica por dentro de tudo do mundo canônico, dos super-heróis, dos cinemas, dos animes, das séries. Obrigado de coração pela sua inscrição. Lembrando que tem vídeo exclusivo no clube de membros da gente. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!